Por que ainda existem flanelinhas no Brasil? Eu acho que eu consigo responder aqui de primeira. Flanelinha se tornou um emprego muito fácil, porque é como se fosse um bandido. Só que a única diferença é que o bandido te mata. O flanelinha risca teu carro. Essa é a rua Cecília Meireles, em Porto Alegre. Fica ao lado do Shopping Praia de Belas, um lugar movimentado com grande fluxo de carros. E também um ponto ideal para o serviço que esse senhor oferece. Ali o criazinho ali, é só... Ó, mas ó, esse tá com um baldezinho. Limpa o carro, será? Cuidar dos veículos estacionados. É o que chamamos popularmente de flanelinha. Se fosse só cuidar dos carros, até não seria um grande problema. Mas o que começou como uma profissão reconhecida por lei na década de 70, hoje se transformou em uma prática marcada por intimidação, ameaça e controle do espaço público. Ao longo das décadas, a regulamentação foi sendo esquecida, a fiscalização sumiu e os flanelinhas passaram a agir como se fossem donos das ruas. Aqui na minha cidade não tem muito flanelinha não, sendo bem sincero. Só que uma vez eu fui pra uma praia no Rio, não sei se foi o Recreio, não sei. Meu filho só tem flanelinha. E assim, não era funcionário do poder público, nem nada. Era os caras tomando conta da rua, mano. Em muitos casos já não oferecem serviços. Eles simplesmente exigem um pagamento. Um pagamento para basicamente não ter o carro riscado ou danificado por ele mesmo. Então, por que os flanelinhas continuam nas ruas, mesmo com leis que proíbem essa prática? E como uma profissão legalizada acabou se tornando um símbolo do abandono do poder público? É brincadeira, né, velho? Antigamente eles lavavam o vidro e tudo mais, né? Tu dava alguns centavinhos lá. Porque assim, não tem obrigação nenhuma de eu te pagar, flanelinha. Tá de sacanagem? Os donos da rua... O termo flanelinha surgiu da prática comum de usar uma flanela para limpar os carros durante a oferta de serviço nas ruas. A imagem clássica do sujeito com um pano nas mãos virou sinônimo de guardador informal de veículos. Mas essa prática não surgiu do nada. Ela foi, inclusive, oficializada. A Lei 6.242 de 1975 reconheceu a atividade como profissão, dando a ela um certo status legal. Essa lei estabelecia que o profissional deveria se cadastrar na Delegacia Regional do Trabalho. Em teoria, o guardador de carro teria uma carteirinha, passaria por cursos e poderia atuar legalmente, inclusive em parceria com o poder público. Só que na prática, essa regulamentação foi sendo esquecida com o tempo. O processo de cadastramento caiu em desuso, a fiscalização praticamente desapareceu. Olha lá o que o flanelinha faz, ele só faz isso aqui. Tipo assim, ó, tu vai me pagar na volta então? Ah, beleza. Se não pagar, tu já sabe o que vai acontecer, né, seu idosinho. Com isso, o que era para ser uma ocupação formalizada virou uma encheção de saco e, em muitos casos, uma ameaça para o cidadão. Nas grandes cidades, principalmente nas áreas... É praticamente um bandido, mano. Ele tá ali só pra... Ó, vai me pagar no início e no final. Porque senão já sabe, vai ter um risquinho aqui pra tu, né? Começaram a aparecer os chamados guardadores informais. Pessoas que se adonam das calçadas e ruas públicas para cobrar dos motoristas por um serviço que, na prática, nem existe. E o problema só se agravou com o tempo. Tem toda uma linha do tempo que mostra como a suposta profissão foi se adaptando às brechas da lei. Desde os anos 70 até hoje, pouco foi feito para atualizar as regulamentações. Enquanto isso, eles foram ganhando espaço nos centros urbanos. Caraca, olha o tamanho do bloco de notas ali que o cara tem. Cara, é muito dinheiro, hein? Puta. Não, o pior não é nem esses caras que pedem uma gorjetinha ali, né? O pior é os caras que realmente... Ó, aqui é 5. Ah, se ficar 2 horas é 10, né? É tipo estacionamento. Enquanto isso, eles foram ganhando espaço nos centros urbanos, sempre na fronteira entre o informal e o ilegal. Sem fiscalização e com uma cultura de impunidade, os flanelinhas passaram a ocupar um vácuo deixado pelo Estado. Olha o dono do Camaro, é esses aí que eles pegam, mano. Às vezes acabam se tornando figuras fixas em determinadas ruas e até criam regras próprias, como se fossem donos do pedaço. Em algumas regiões isso deixou de ser só um bico informal. Em muitos casos virou extorsão e a lei já começou a reagir. Atualmente, a maioria dos flanelinhas atua sem qualquer tipo de autorização e com o uso recorrente de intimidação. Não é raro ver motoristas sendo pressionado, mesmo quando recusam o serviço. Com certeza. Em algumas situações, a coação se transforma em ameaça de danos ao veículo. Isso vai muito além de uma simples informalidade. É de fato extorsão. Um caso de Santos ilustra bem esse cenário. Em fevereiro de 2024, torcedores do Santos relataram abordagens agressivas de flanelinhas que cobravam R$100 para permitir o estacionamento nas proximidades da Vila Belmiro.
Um vereador chegou a afirmar que os flanelinhas subiam no capô do carro para impedir os motoristas de seguirem viagens sem pagar. Tô te falando, é uma abordagem ali, é como se fosse um assalto, só que sem arma. E isso não é exclusividade de Santos ou das proximidades da Vila Brasil inteiro. Diante disso, o projeto de lei 239 de 25, apresentado pelo deputado General Pazuello, busca criar uma tipificação penal específica para esse tipo de conduta. O PL pretende alterar o Código Penal, enquadrando a cobrança forçada de valores por parte de... Proposta que tramita no Congresso prevê até 8 anos de prisão por cobrança coerciva em vias públicas. Como crime de extorsão. As penas propostas variam de 2 a 8 anos de prisão, além de multa. Aí sim, tchau, tchau, flanelinha. Mas ainda vai ter. Lá no Rio ainda, nossa senhora. Pessoal aí que mora no Rio, é assim mesmo? Ou acabou os flanelinhos? A gangue dos flanelinha botaram pro Free Fire, nada a ver. Vai além. Se a vítima for mulher, idoso, pessoa com deficiência ou estiver acompanhada de criança, a pena pode aumentar em até 50%. Caraca. E nos casos em que houver ameaça implícita ou violência velada... porque esses são os grupos que os caras querem, né? Mulher, idoso, nossa, idoso, meu Deus. Pessoa com deficiência, nossa senhora, é brincadeira, né? O cara fazer isso. A pena poderá ser dobrada. Essa proposta não surgiu por acaso. Ela tenta responder a um vácuo legal que existe hoje. O próprio deputado Pazuello afirma que a prática é verificada em várias cidades brasileiras onde os chamados flanelinhas atuam se apropriando do espaço público e praticando a conduta extorsionária. É que não é nem pelo medo de só riscar o carro, mano. O cara tem a placa do carro, tira foto, grava o rosto do cara. Esses flanelinha pode ter contatos aí que, né, não só vai riscar o carro, vai fazer outras coisas também. Então é medo puro. Os caras jogam pelo medo mesmo. Medo não só de riscar o carro, mas pela própria vida. Mesmo em cidades que já possuem legislações locais, como São Paulo, o problema persiste. Desde 2018, a capital paulista tem uma lei que proíbe a intimidação e a cobrança de preços abusivos por parte dos flanelinhas, prevendo multa de R$ 1.500. Ainda assim, reportagens mostram que a atuação dos guardadores informais continua forte. Mano. Em muitos locais, eles colocam cones ou caixas nas vagas para impedir o uso gratuito do espaço público. O que o PL 239... Não, aqui na minha cidade... Não, aconteceu comigo esses dias. Eu parei num lugar que não podia, que era na frente de um mercado. Eu não sabia. Eu fui almoçar em um restaurante. Aí eu fiquei muito tempo no restaurante. Eu não sabia que lá não podia parar. Aí eu cheguei, pum, uma multa de R$75, né? Fiquei 1 horinha lá no lugar. Não podia. Aí tive que pagar 35 conto. Bem brincadeira, né? Aí os caras botam uma caixa no meio da rua e os caras não vêem. 925 tenta fazer é ter medidas mais duras e específicas. Tipificar o crime, aumentar as penas e oferecer instrumentos jurídicos para combater essa prática. Mas o grande problema é sempre o clássico do Brasil: falta de fiscalização e punição. Sem uma estrutura de fiscalização adequada. O problema mais imbecil tem polícia, tem os amarelinhos, mas aí esses problemas é chato pra cacete que acontece sempre e não tem. Existe o risco de a nova lei virar mais um exemplo de legislação que não sai do papel. Em São Paulo, os flanelinhas seguem operando normalmente. A razão para isso é a fiscalização inexistente. O advogado Maurício Januzzi resume o problema com precisão. Se a prefeitura não consegue acabar nem com os camelôs das marginais, de onde vai tirar pessoas para fiscalizar os guardadores? Essa ausência de presença do Estado cria um ambiente perfeito para que a extorsão cotidiana se naturalize. Porque o camelô fica ali, né? É uma estrutura parada. Agora, os flanelinha, filho, eles são nômades. Flanelinhas se tornam parte do cenário urbano, uma figura esperada nos entornos de shows, estádios, hospitais e zonas comerciais. Não acontece nada com quem ameaça ou coage motoristas. E quando há alguma denúncia, ela dificilmente resulta em penalidade efetiva. Então, criminalizar resolve? A resposta é não sozinho. A lei é importante, mas sem fiscalização a coisa não vai mudar. O Brasil já tem histórico de leis que nunca saem do papel e as que saem às vezes não são cumpridas. Pô, se até um bandido aqui no Brasil não é preso, imagina um flanelinho. Assim, o cara vai chegar lá na delegacia, eu só faço flanelinha. Aí o juiz, pode ir pra casa. Que sacanagem, né? Vai prender o flanelinha. O que falta é ação, presença e estrutura para aplicar o que já está previsto. O poder público, apesar de reconhecer o problema, adota uma postura passiva, como várias vezes ele faz. Basicamente, é como se o Estado aceitasse que a presença dos flanelinhas fosse menos custosa do que enfrentar eles de fato.
Uma escolha que acaba passando a mensagem de que vale a pena Ali, a cara continuar de cometendo esse tipo de abuso. Ó, provavelmente esse cara que cobrou uma taxa mínima pra parar o carro, aí ele tirou a caixa. Ali. Parece que aceitar os flanelinhas como Muita parte cara do de caos pau, urbano é uma solução melhor do que realmente enfrentar eles com seriedade. Só que, por outro lado, aceitar essa prática é normalizar a coerção e a ameaça. É permitir que o espaço público seja dominado por regras informais impostas à força. E como lembra o Código Penal, extorsão, ameaça e dano ao patrimônio não são apenas incômodos. Ai, filho da puta! Não tem como. Olha, o cara sentou, ó, é de uma Mercedes ainda parece, hein? O cara sentou no capô, pegou uma pedrinha e fez o trabalho, ó. Talvez o problema não esteja na falta de lei. Pegar um cara desse... Tô brincando, equipe das flanelinhas. Eu sou aqui, eu sou um mero opinador, não vai me matar não. Mas a falta de vontade de fazer a lei valer. Um clássico aqui do Brasil. E você concorda comigo? E o que acha dessa ideia de que alguns espaços públicos viraram território de grupos que se dizem donos da rua? Não tem como não concordar, filha. Isso aí em todo lugar. Quem não concorda tem problema no cérebro. Comenta aqui abaixo e me diz o que achou desse vídeo. Agora, se você quer descobrir como... Muito bom, muito bom. É um problema como muitos outros que tem... existem até leis, só que dane-se, tá ligado? Os caras nem ligam. É o puro suco do Brasil.